noite, dia de número 135, nosso projeto de minimalismo digital. Bom, hoje mais um bom dia, cheio de presença, cheio de boas energias, cheio de paz, cheio de consciência e, como sempre, cheio de desafios, cheio de demandas, cheio de compromissos. É a vida, principalmente a vida adulta. Então, algo que eu estava refletindo ontem e hoje também é o seguinte: a vida real, ela é como se fosse um treino, sabe? E cada coisa que acontece é um teste. É um teste sobre o seu controle sobre as emoções, seu governo sobre as emoções, sobre a sua maturidade, sobre a sua capacidade de agir sob pressão, sobre a sua capacidade de tomar decisões. É sempre teste sobre teste. É um teste, é teste de autocontrole, é teste de resistência, é teste de proatividade, né? É teste de calma, de controlar os nervos, de perseverança, sabe? Então, a vida real é um teste. E sendo um teste, você precisa de momentos de escape. E assim, o que eu entendi é o seguinte: você precisa de momentos só seus, sabe? Momentos de solitude. E é disso que eu vou falar hoje. Você precisa de apenas um momento de presença no dia. E esse momento de presença, ele vai fazer toda a diferença sobre a sua percepção e a sua tomada de decisão, certo? Então é o seguinte: a vida da maioria das pessoas, ela é bem movimentada, né? A vida da maioria pode-se dizer um caos, cheio de decisões, cheio de responsabilidades, cheio de imprevistos. São muitas coisas importantes para fazer, para ser resolvidas, e parente, família, boleto, vida social, religião, aluguel, parente, sabe, tudo. Filhos, cuidar de si, cuidar dos outros. Então, assim, às vezes 24 horas parece ser insuficiente. Apesar disso, apesar de essa montanha de demandas, sabe, e de parecer que nós corremos contra o tempo, uma pessoa minimamente normal, sabe? Uma pessoa minimamente normal, que não vive assim, por exemplo, na zona de guerra. Uma pessoa que tem a sua rotina normal. Casa, trabalho, trabalho, casa. Né? Não é normal, mas para os nossos padrões é a mais normal, né? Não seria mais normal, mas seria a maioria, né? A vida da maioria. Então é o seguinte:
Nesse meio tempo, como eu disse, uma pessoa com uma vida minimamente normal, com esse ritmo, apesar de pesado, ela tem pelo menos alguns minutos por dia de tempo livre. Eu disse minutos, ela tem minutos livres no dia, né? E assim, isso para ser um pouquinho radical, né? Porque se a gente se perceber, se a gente se notar, se examinar, a gente gasta horas e horas com mídia digital, usando a tecnologia como passatempo, entretenimento. Mas, ignorando isso, vamos montar aqui uma persona hipotética que tem alguns minutos livres no seu dia. Eu quero dizer o seguinte, que esses minutinhos livres, eles podem resgatar o seu dia. Ou eles podem fazer com que o seu dia comece de uma maneira muito, mas muito melhor. Eles podem revolucionar o seu dia. E esses minutinhos, eles servem para você desacelerar o seu ritmo e ter um instante só seu, algo que muitas pessoas julgam não ter esse luxo, né? Muitas pessoas dizem que a vida rouba delas o seu tempo precioso, que o trabalho consome a sua energia, consome o seu tempo e que eles chegam em casa exaustos, mortos e só querem uma oportunidade de um banho e desmaiar, para acordar para o próximo dia e começar um novo ciclo. Mas ainda para essas pessoas, para essa pessoa hipoteticamente com minutinhos livres no seu dia, ela pode ter um momento do dia só seu, sem problemas, sem interrupções, sem notificações, sem ninguém pedindo nada, sem ninguém exigindo nada, sem se preocupar com o mundo lá fora. Esses minutinhos, eles servem para você se fechar, né? E apenas olhar para você, para dentro. E parar por pelo menos um instante e fazer a coisa mais simples e gratuita que pode te beneficiar, que é o quê? Respirar. Aí você fala, mas eu respiro, porque se eu não respirar, eu morro. Não, mas não estou dizendo essa respiração robotizada e automática que todo mundo faz, essa respiração superficial que o seu corpo, né, sendo uma máquina tão inteligente, faz até sem que você perceba. Então, assim, é quase automático isso, né? Essa respiração da sobrevivência. Mas eu não estou falando desse tipo de respiração. A respiração que eu falo é você parar tudo que você faz, ir para um cantinho silencioso, quieto, onde você pode se sentar, onde você pode se ajoelhar, ou se deitar, ou permanecer na postura mais confortável possível e respirar profundamente, sabe? E você sentir essa respiração, se perceber respirando, né? Ter consciência e perceber o ar entrando e saindo do seu corpo. É você perceber o seu corpo, ele se acalmando, né? Todo o ruído mental que estava na sua mente, ele se dissipando.
e você, pela primeira vez no dia, não está ali em postura, naquela postura rígida, naquela postura robótica, sempre esperando ali um ataque, uma ameaça ou um imprevisto. Não, você vai estar ali, senhor do seu tempo, mesmo naqueles breves minutos. Porque uma coisa eu te digo, que ainda que o seu dia seja uma guerra, quando você se senta, respira profundamente, você tem ali o seu instante de paz. E nesse instante de paz, você não discute com ninguém, você não briga com ninguém, não vem ninguém te incomodar. Aquilo é só seu. É a sua herança do dia, é a sua recompensa do dia. Então ali você dedica toda a sua atenção naquele movimento de respiração. E você percebe a sua estrutura física, mental, emocional, espiritual, liberando toda a tensão acumulada naquele dia. Sabe? Você se sentindo cada vez mais leve, cada vez mais livre, cada vez mais sóbrio e com cada vez mais clareza. É isso que esse momento traz para você. Então é o seguinte, faça-se esse favor de se resgatar pelo menos um momento no dia, resgatar sua atenção, resgatar o seu ritmo, resgatar o governo do seu tempo. E você vai notar que a cada respiração consciente, você vai recuperar cada vez mais o controle da situação. E você só precisa de um momento, você só precisa de um instante. Pode ser no início do dia, pode ser no fim do dia, mas se permita ter esse instante seu. Não abra mão de poder, por pelo menos um momento no dia, poder aliviar a pressão, poder ter uma outra sensação que não é de sufocamento, mas de liberdade. Então, se dedique, pelo menos nesse momentinho, que seja 1 minuto, mas eu vou te dizer que esse 1 minuto, ele vai valer mais a pena do que todo o tempo que você corre no dia. Então, assim, ao que eu anotei aqui, olha, você é o termômetro da sua rotina. Entende? Você é o termômetro da sua rotina. Então, tudo que você faz, do momento em que você está consciente, o que você determina, o seu próprio ritmo, que você coloca atenção na sua respiração, a partir daí, tudo que vier depois disso vai sofrer uma alteração. E que alteração é essa? É você dominando as suas emoções, é você tendo clareza nos seus pensamentos, é você tomando decisões com mais confiança e com mais assertividade, é você dando respostas mais sábias, mais sóbrias, mais calmas para as pessoas ao seu redor.
é você usando as ferramentas que você tem com mais inteligência, sabe? E tendo uma postura mais confiante e mais ativa, e não aquela reatividade louca, parecendo um homem das cavernas, no meio da selva, cercado de animais e de perigos. Não. É você senhor da situação e com a cabeça no lugar, com os pés no chão e vivendo da melhor maneira o seu dia. Apenas um minuto, apenas um instante. Esse instante vai transformar todo o seu dia. Uma boa noite. Dia de número 135. Vamos aí para mais um dia de consciência, de atenção, de presença, de clareza. E amanhã é um novo dia, se Deus assim permitir. Até mais.